E aí, bom dia. Nesse vídeo falaremos do mangá colorido, Onisciente alguma coisa. Estarei resumindo do capítulo 1 ao 5. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal. E vamos lá. Existem 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Atualmente eu esqueci algumas delas, mas uma coisa é certa. O fato que você está lendo isso significa que irá sobreviver. O protagonista se pergunta se aquele capítulo era só aquelas palavras. Eu sou Doc Já. Ele te chama Doc Já, mas Doc Já também significa filho único, ou leitor. Meu pai me deu esse nome para que eu possa viver como um homem forte mesmo quando estiver sozinho, mas por causa desse nome, eu vivi uma vida comum como um solitário e solteiro. Resumindo, esse sou eu. Meu hobby é ler webnovels, no caminho de volta para casa, mas hoje foi um pouco diferente do habitual. Uma garota disse que ele seria sugado pela tela do celular. Era eu o sangue dos recursos humanos. Ela pergunta se o Doc já estava voltando para casa, e ele diz que sim, enquanto ela diz que teve sorte porque o chefe do departamento viajou a negócios. O Doc já pergunta se ela sempre pegava metrô. Ela diz que roubaram sua bicicleta. Aposto que eles moram no Rio de Janeiro. Ela pergunta o que o Doc já estava lendo. Ele evita que ela veja o seu celular e diz que era uma novel. O motivo por hoje ser diferente das minhas noites habituais foi porque a novel que eu leio há mais de 10 anos acabou hoje. Eu leio essa novel desde meu 9º ano do fundamental, mesmo quando apanhava na escola, quando falhei no vestibular e fui para uma faculdade ruim, e até quando fui pro exército, até quando fui contratado como terceirizado em uma grande companhia. Essa novel de fantasia, 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído, chegou a 3.149 capítulos. A novel que o Doc já leu por 10 anos. Foram 1.200 visualizações no capítulo 1, por volta de 20 no 15 e 12 depois dos 50. Se minha vida fosse de outro gênero, quero dizer, se o gênero da minha vida não fosse realismo, e sim fantasia, eu poderia me tornar o protagonista. Depois de ter uma crise existencial, seu celular vibra pois ele tinha recebido uma mensagem. Alguém estava o agradecendo. Ele se pergunta se era o autor da novel. E o cara manda outra mensagem dizendo que pôde completar esta novel graças ao Doc Já. E até ganhou uma competição. Continua dizendo que a monetização da novel começará quando o epílogo for upado. Diz também que gostaria de enviar um presente especial como forma de gratidão. E pede o seu e-mail. A mensagem no e-mail dizia que a monetização começaria às 19 horas. O Doc já comenta que são daqui a 5 minutos. Quando ele volta para a página da novel, ele vê que todos os capítulos tinham sido excluídos. Quando de repente, o trem começa a parar, as pessoas ficam desesperadas. O trem para de vez. O Doc já pergunta se a Yo Sang-ya estava bem. Ela diz que sim. O Doc já por coincidência olha o relógio que dizia que eram 19 horas, que era a hora da monetização. Quando alguma coisa começa a surgir no trem, e essa coisa começa a dizer que o serviço gratuito planetário terminou, e que o cenário principal começa agora. Esse foi o dia que o gênero da minha vida mudou. No momento em que aquilo apareceu, alguém gritou: é um Dokaebi. O Doc já se pergunta o porquê pensou nessa frase agora. Diz também que o trem parou e tudo ficou escuro. A Yo Sang-ya pergunta se aquilo era um Dokaebi. O Doc já logo se lembra da parte da novel que o Dokaebi aparecia. O Doc já diz que aquilo era impossível, e assim ele foi chamado de Dokaebi. O momento em que a ficção e a realidade se sobrepunham perfeitamente, o Dokaebi começa a falar, mas ninguém entende nada. O Doc já comenta que esse foi o Dokaebi que iniciou o interminável. O Dokaebi diz que conseguiu arrumar o problema. Pergunta se as pessoas estavam o entendendo. Um figurante pergunta se ele estava filmando algum filme ou algo do tipo. Ele responde dizendo que a maioria das pessoas concordaria caso a monetização começasse às 19 horas. O cara pergunta o que ele estava falando. As pessoas começam a reclamar dizendo que querem ir embora. O Doc já diz para Yo Sang-ya não se mexer. O Dokaebi fica puto. E sabuga o figurante. As pessoas ficam em choque. Enquanto o bicho puto diz: isso não é uma filmagem, nem um sonho, nem um romance, e nem a realidade que vocês vivem. O Dokaebi diz que eles viveram em um mundo incrível, mas que esses tempos pacíficos acabaram. Um cara aleatório pergunta se ele queria dinheiro. O Doc já pergunta se aquele cara não era o gerente An do departamento financeiro. O An diz para ele olhar seu cartão de crédito. O Dokaebi queima o cartão dizendo que aquilo não valia de nada. E diz também que ao invés de explicar centenas de vezes, será mais rápido se as pessoas verem por si mesmos. E diz que o canal B
7624 está aberto, e começa a surgir uma tela na frente de todas as pessoas, que dizia: o cenário principal começa, tire uma ou mais vidas, e o Dokaebi os deseja boa sorte. Ayo Sangia tenta ligar para a polícia, mas ninguém atende. O Doc já diz para ela se acalmar, e continua dizendo que a situação que eles estão no momento é como um jogo em que o mundo acabou e só uma pequena quantidade de pessoas sobreviveram. Depois o Doc já olha para o Dokaebi e diz: diabrete com uma antena estendida, os corpos espalhados pelo vagão do trem como se fossem lixo, um assalariado coberto de sangue tremendo de medo, uma senhora sentada no assento preferencial rezando. O Doc já diz que não pode dizer com certeza como leitor de maneiras de sobreviver, mas aquela pessoa em sua frente aparece somente depois que o primeiro cenário acaba, e ele se pergunta o que estava acontecendo lá. Um cara aleatório diz que o primeiro-ministro tinha dito algo. O ministro dizia que em áreas não específicas, incluindo Seul, terroristas não identificados apareceram. Só para avisar aqui, Seul é a cidade onde o Doc já está no momento. Começam a atirar lá onde o primeiro-ministro estava, e sabugaram ele. Essa cena tá lembrando uma cena de Sweet Home que os cientistas discutem sobre a doença do mangá colorido. Aliás, se vocês quiserem resumos sobre Sweet Home, farei com prazer. O Dokaebi diz que aquilo não era brincadeira igual ao terrorismo. Quem disse isso foi o Dokaebi, tá? Não me cancelem. O Dokaebi puto começa a diminuir o tempo limite para 10 minutos. A própria missão diz que, como penalidade bônus, se o primeiro assassino não aparecer nos próximos 5 minutos, todos os seres nas respectivas zonas serão aniquilados. O Doc já diz: tudo está seguindo conforme o desenvolvimento da novel, mas não consigo me livrar desse sentimento ruim que estou sentindo há algum tempo. Leon Sung apareceu, mas ele não apareceu ainda. Ele deveria aparecer agora se fosse a história que conheço. As pessoas dizem que aconteceu um assassinato no fundo outro vagão. Um dos caras tenta bloquear a porta, mas acaba tomando um choque quando encosta na porta. Eu vou dar choque, você... Logo depois a própria missão diz que sair não é permitido até que o cenário respectivo da zona seja finalizado. O Dokaebi diz que vai os mostrar o que vai acontecer se eles não fizerem nada nos próximos 5 minutos. E mostra uma escola, onde a missão dizia que o tempo limite foi alcançado, e todo mundo morre. O Doc já coloca a mão na cabeça e diz que tinha descobrido algo e se lembra exatamente de um capítulo da novel, que dizia que o protagonista da novel estava no vagão 3707, já o Doc no vagão 3807, diz mentalmente. Isso explicava a sensação ruim que eu estava sentindo. O motivo das coisas estarem diferentes da novel é que o vagão que eu estava era logo atrás do vagão do protagonista, mas o que acontece com as pessoas no meu vagão? Um carinha no vagão do Doc já tinha acabado de sabugar um figurante. Tenta parar o carinha. Ele aponta para a tela azul, onde tinha muitas pessoas pedindo ajuda, e continua dizendo que ninguém irá salvá-los, então precisamos decidir quem vive e quem morre. Multiverso do Bakugou é real. Kim Nanvon, uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo de maneiras de sobreviver, em meio a um mundo em colapso com valores morais vagos. Aquele que superou tudo primeiro foi Kim Nanvon. Lembrei dessa frase que eu li uma vez em uma novel: os carrascos puxam a alavanca ao mesmo tempo, então continua desconhecido quem matou a pessoa condenada à morte, e eu assisti a situação como se estivesse lendo isso de novo. A senhora sem nome foi a primeira a ser sacrificada na novel. Minhas possibilidades de sobrevivência podem diminuir se tentar mudar os eventos, mas ficar apenas assistindo por causa disso não é a coisa certa a se fazer. Ayo Sandia grita, dizendo para eles pararem. Como se fosse mudar alguma coisa, né? O Doc já segura sua mão dizendo que se ela continuar com aquilo, era ela quem ia morrer. O outro vagão acaba explodindo, e o Doc já aproveita para dar uma troncada no Kim Nanvon. O Doc já diz mentalmente: pode parecer que eu empurre o Kim Nanvon só para salvar a senhora, mas esse não era meu único objetivo, e ele começa a procurar. Ele olha para o garoto e diz que encontrou, e grita dizendo para as pessoas pararem pois não iam se salvar mesmo se matassem a senhora, e diz que todas as pessoas devem matar pelo menos uma pessoa. Kim Nanvon diz que era só matar os covardes, como ele. O Doc já sorri pensando que já sabia que ele diria isso, e diz que tem como as pessoas sobreviverem sem virar um assassino, e diz que a condição do cenário não era matar uma pessoa e sim um ser vivo. O alvoroço que estava concentrado na senhora mudou para o Doc já. Ele mata o inseto em sua mão, e joga a caixa com os insetos para longe.
O cenário diz a ele que a conquista, primeiro assassinato, foi completada, e ele ganhou 100 moedas como recompensa bônus. O Qinan Von diz que ele poderia apenas ter dado os insetos, o Doc já diz que não tinha o suficiente para todo mundo, e ele pergunta se foi por isso que o Doc já libertou os insetos, depois diz que na verdade o Doc já queria ver as pessoas se matando atrás dos insetos. O Doc já consegue ativar uma habilidade única chama, identificação de personagem, que dizia todas as informações do Qinan Von, mas na avaliação geral dizia, um adolescente revoltado que mostrou seu lado sombrio por causa de um gatilho, melhor não se envolver com ele. Ele chama o Doc já para ser seu aliado, enquanto aparece uma notificação dizendo, você aumentou sua reputação com o personagem Qinan Von. O Doc já diz que ele se adaptou ao fim do mundo em uma velocidade anormal. Restava 2 minutos e 59 segundos para o fim do cenário. Esse foi mais um vídeo do canal. Comente temas de vídeo pro canal. E mesmo se você não acreditar, acredite em mim que acredita em você. Obrigado por assistir.